Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão do STJ, dessa feita uma decisão de jurisprudência típica da Fazenda. Decisão de jurisprudência típica da Fazenda são justamente as decisões dos tribunais superiores que envolvem o poder público em juízo. Então, decisões que afetam diretamente as atribuições ou aquilo que faz o poder público em juízo. Nesse caso, nós temos uma decisão em direito processual civil, onde o STJ decidiu pela aplicação ou não da lei do juizado especial da Fazenda Pública. Então, nós estamos diante de uma decisão típica da Fazenda na jurisprudência do STJ. E mais, é uma decisão tomada em recurso repetitivo que deu origem ao tema 1029. O informativo 679, de 9 de outubro, é o mais recente no momento em que eu publico esse vídeo. Tenha muito cuidado com o recurso especial 1.804.186, porque inclusive dele nós temos uma tese favorável à Fazenda. Eu chamo muito a atenção para esse tipo de decisão, porque ela é típica da Fazenda, e você sabe que para passar para os concursos de PGM, ou nos concursos de PGM, PGE, Advocacia Geral da União, PGDF, você precisa ter cabeça de advogado público, já venho dizendo isso há muito tempo aqui no canal e para os meus alunos na EBEG. Então, para ter cabeça de advogado público, você precisa conhecer a jurisprudência típica da Fazenda, como é o caso dessa decisão. Portanto, vamos analisar. Eu peço sua atenção com muito cuidado, inclusive no momento em que a gente for estudar a construção do argumento acerca daquilo que decidiu o STJ, para que você possa, inclusive, saber reproduzir essa construção em provas subjetivas e em provas orais. Como de praxe, vamos para o caso hipotético, para que, a partir dele, nós entendamos o que chegou de problema no STJ e como esse problema foi resolvido com a prolação de uma decisão. E a partir dessa decisão vamos entender a construção argumentativa de fundamento jurídico doutrinário para que saibamos como decidiu o STJ e como resolver problemas como esse em provas de concurso. Caso hipotético. Imagine que EBESCO é substituído em ação coletiva com sentença ou acórdão transitado e julgado que condena o Estado X em obrigação de pagar. Perceba que EBESCO não foi lá e ajuizou uma ação. Ele é substituído em ação coletiva. Então ele é beneficiário de uma ação coletiva. Dessa ação coletiva sai uma decisão transitada e julgado e EBESCO pode executar essa decisão. Muito bem. Quando da execução individual de sua sentença, EBESCO percebe que o valor que lhe é devido permite o ajuizamento da execução ou início do cumprimento. Isso pode cair na sua prova tanto como a execução de sentença coletiva como cumprimento individual de sentença coletiva no juizado especial da Fazenda até 60 salários mínimos. Então o EBESCO percebeu o seguinte: bom, eu sou beneficiário de uma decisão que transitou em julgado numa ação coletiva, mas eu percebi que o que me é devido é inferior a 60 salários mínimos. Então eu vou ajuizar a minha execução ou dar início ao meu cumprimento no juizado especial da Fazenda, porque a alçada do juizado especial da Fazenda é de até 60 salários mínimos. Então o EBESCO ajuiza a execução individual de sentença coletiva ou cumprimento de sentença, o cumprimento individual de sentença proveniente de ação coletiva no juizado especial da Fazenda para cobrar o que lhe é devido pelo Estado X. Aí, a problemática do nosso caso hipotético está aqui, ó. Na qualidade de procurador responsável pela impugnação ao cumprimento, responda se a execução de EBESCO é possível no juizado especial. Então você tem aqui um caso hipotético que poderia muito bem ser um questionamento de segunda fase, questão subjetiva propriamente, ou peça ou parecer. Vamos, portanto, desde logo entender o que disse o STJ. O STJ disse o seguinte, ó, nesse repetitivo: não é possível propor no juizado especial da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sobre o rito ordinário. Essa é a primeira conclusão. EBESCO, portanto, não vai poder, no juizado especial da Fazenda, executar o título executivo, nesse caso judicial, que é proveniente de uma ação coletiva que correu ou tramitou sob o rito ordinário. A segunda conclusão do STJ: assim, também não é possível impor o rito sumaríssimo da lei do juizado especial da Fazenda Pública ao juízo comum da execução. Ou seja, nem ele pode pegar o título executivo formado na ação coletiva e executar no juizado especial da Fazenda Pública, nem ele pode pegar o rito do juizado especial da Fazenda Pública e jogar para a execução ordinária, nesse caso, apresentado o cumprimento no juízo ordinário. Nenhuma coisa, nem outra. Bom, agora que você sabe como chegou
o STJ à conclusão para solucionar o problema do RESP, vamos entender como se deu a construção jurídica, ou seja, a construção do argumento jurídico a partir de fundamento legal, a partir de doutrina, ou seja, vamos entender como o STJ chegou a essa conclusão. Essa é a parte mais importante do julgado, que é justamente aquela que vai te dar subsídio para enfrentar esse problema em provas de concurso. Primeiro ponto destacado pelo STJ é o seguinte, ó. A Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública proíbe o conhecimento de demandas coletivas. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei do Juizado Especial da Fazenda. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse de estados, DF, territórios, municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Essa é a alçada. Foi nessa alçada que Hebesco se pegou ou se apegou para dizer o seguinte: bom, eu vou executar aqui a minha sentença individual ou sentença da ação coletiva, mas que me traz benefício individual, é inferior a 60 salários mínimos, eu vou aqui para o Juizado Especial da Fazenda. Mas o parágrafo 1º diz: não se inclui na competência do Juizado Especial, inciso 1, ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, populares, improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses coletivos. Aí você pode dizer: professor, mas calma, isso aqui é proibição de conhecimento. O que Hebesco quer é executar, na verdade, um valor que lhe é devido e inferior a 60 salários mínimos proveniente de uma ação coletiva. Isso não está bem no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1. Eu até concordo, mas o STJ disse o seguinte, ó: na execução, a Lei 12.153, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, diz nos artigos 12 e 13 o seguinte, ó: o cumprimento do acordo da sentença com trânsito em julgado que impõe a obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa será efetuado mediante ofício do juiz ou autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Está aqui. Primeiro ponto, você tem aqui o cumprimento de acordo ou sentença de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa. O artigo 13, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado. Aí aqui as hipóteses de pagamento: precatório ou requisição de pequeno valor. Muito bem, perceba que os artigos 12 e 13 do Juizado Especial da Fazenda Pública estabelecem o cumprimento ou a execução das suas próprias decisões. Não existe aqui a possibilidade, na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, de executar decisão proveniente de ação coletiva que tramitou sobre o rito ordinário, exatamente nos termos do que disse o STJ. Tudo bem, entendi que no Juizado Especial da Fazenda Pública eu só posso executar as próprias decisões do juizado. Mas eu sei que no Juizado Especial da Fazenda Pública existe a aplicação subsidiária do CPC, da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Civil, e da Lei 10.259, que é a Lei do Juizado Especial Federal. Nessa aplicação subsidiária, professor, existe a possibilidade de executar a decisão coletiva que beneficia a Hebesco inferior à alçada do Juizado Especial Federal? O STJ analisou e a gente também vai analisar. O CPC diz o seguinte no que diz respeito ao cumprimento de sentença, artigo 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Então, a aplicação subsidiária aqui do CPC para o Juizado da Fazenda Pública não resolve. Lei 9.029. O artigo 3º, parágrafo 1º, delimita a competência dos juizados especiais cíveis e, por aplicação subsidiária dos juizados especiais da Fazenda, para promoverem a execução dos seus julgados e dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 salários mínimos. E a Lei 10.259, o artigo 3º da Lei 10.259, também de aplicação subsidiária aos juizados especiais da Fazenda Pública, delimita a competência executória a executar as suas sentenças. Então, dessa aplicação subsidiária, o que é que nós tiramos de lição? Primeiro, nada aponta para a possibilidade de execução de sentença coletiva em juizado especial, nem na Lei do Juizado Especial da Fazenda, nem na aplicação subsidiária permitida pelo Juizado Especial da Fazenda. E, no final das contas, você tem que aqui, você apenas pode executar no juizado as suas próprias decisões ou os títulos executivos extrajudiciais até a alçada do juizado. Então, em termos de resumo, nós temos o seguinte, ó: no juizado especial a competência executiva é apenas para
executar seus próprios julgados, acabei de falar, e a execução de título extrajudicial limitados à alçada. Esse é o primeiro resumo que nós podemos tirar da aplicação subsidiária. Segundo, não é possível propor nos juizados especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva, muito menos impor o citado rito sumaríssimo ao juízo comum. Essa é a conclusão que tirou o STJ a partir da análise da própria lei do Juizado Especial da Fazenda Pública e da aplicação subsidiária do CPC, da lei do Juizado Especial Cível e da lei do Juizado Especial Federal. E por último, e mais importante, no caso diebégico, o cumprimento da sentença coletiva deve seguir o artigo 534 do CPC. O que tem no artigo 534 do CPC? Cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública. Então, ele tem que dar o início ao cumprimento na forma ordinária prevista no Código de Processo Civil. Aí você diz, professor, mas lembre-se, a decisão que beneficia diebégico é inferior a 60 salários mínimos. O que pode sair daí é, nesse caso, a depender do RPV do Estado, do município ou do DF, o pagamento mediante requisição de pequeno valor, não necessariamente a possibilidade de executar isso ou dar início ao cumprimento no Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, por último, nós temos o seguinte, o STJ entendeu que eu não posso, beneficiário de uma ação coletiva com trânsito em julgado da sua decisão, dar início à execução ou dar início ao cumprimento no Juizado Especial da Fazenda Pública, me apegando tão somente à alçada prevista em lei, no caso, 60 salários mínimos. Por quê? Isso não está previsto na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que na fase de conhecimento afasta o conhecimento de demandas que envolvam direitos ou interesses difusos ou coletivos. Na parte executiva, a Lei do Juizado Especial da Fazenda prevê tão somente a execução dos seus próprios julgados. No que diz respeito à aplicação subsidiária, você tem que ir para o CPC, tem que ir para o Juizado Especial Cível e tem que ir para o Juizado Especial Federal. No CPC, o 516 não autoriza a execução de decisão coletiva no Juizado Especial da Fazenda Pública de forma subsidiária. As leis especiais 9.099 e 10.259 tampouco permitem, ainda que aplicadas de forma subsidiária, a execução de decisão coletiva no Juizado Especial da Fazenda. A gente acabou de ver que essas normas só permitem a execução dos seus próprios julgados e a execução de títulos extrajudiciais limitados à alçada. Nada aponta para a possibilidade de execução de sentença coletiva em juizado especial. Não é possível, portanto, nos termos do STJ, executar o título coletivo em juizado especial, muito menos impor o rito sumaríssimo do juizado especial ao juízo comum. E no caso diebégico, o título executivo proveniente de ação coletiva tem que se submeter ao rito do 534 do CPC, ou seja, cumprimento de sentença em face da Fazenda quando o objetivo é exigir uma obrigação de pagar, e o valor ser inferior a 60 salários mínimos no caso diebégico pode resultar, a depender do limite de RPV de Estado ou município, em pagamento via requisição de pequeno valor. Mas o fato de estar abaixo da alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública não atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para executar título executivo proveniente de ação coletiva. Então preste muita atenção, porque não é difícil de entender esse julgado e tenho absoluta certeza que ele vai começar a cair nas provas de procurador, porque, como disse no início desse vídeo, trata-se de jurisprudência típica da advocacia pública e com isso você precisa ter muito cuidado. A chance disso estar na sua prova é muito grande. Espero ter te ajudado com mais essa decisão. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.